Meu filho ainda não fala. E agora? O que eu faço? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te dar várias dicas. Muita gente me pede sobre mais vídeos sobre fala, inclusive eu já tenho alguns vídeos aqui no canal que eu dou dicas de como você pode estimular a fala do seu filho, mas é um tema muito importante e que a gente tem visto cada vez mais crianças aí com dificuldade, os pais que realmente não sabem o que fazer. Então eu decidi fazer esse vídeo para ajudar vocês a como vocês podem estimular os seus filhos e aí até o que fazer se o seu filho ainda não está falando. Então, primeiro, o que é esperado? Né? O que é esperado para o seu bebê aí de 1 ano, 2 anos de idade? É muito diferente, né? Então, para começar, o bebê ou a criança, ela começa a falar perto de 1 ano de idade. Começa a sair um mamã, um papá, um dadá, um quer, água. Às vezes, em vez de sair água, vai sair aua, aua, um mamã, papá. Então, vai... Sim, com algumas palavrinhas que têm um significado. Então, quando é mamãe, sabe que é mamãe, quando é papai, é papai. Água, a criança aponta para a água, mas ainda muito pouco. Então, 1 ano de idade é mais ou menos aí 10 a 30 palavrinhas. A criança, ela vai aumentando cada vez mais o repertório. A criança vai falando cada vez mais, vai aumentando o vocabulário dela conforme ela cresce, porque ela vai aprendendo novas coisas. E aí, mais ou menos com 18 meses, ou seja, 1 ano e meio de idade, a criança vai estar falando aí em torno de 50, 100 palavras, depende muito da criança. Lógico que eu estou falando aqui uma média, mas eu diria que pelo menos umas 50 palavras a criança tem que estar falando com 18 meses. E aí vai ser mamãe, papai, dá, o nome das cores, os sons dos animais. Então muita gente fala, mas onomatopeia é considerado palavra? Para quem não sabe, onomatopeia é o som dos animais. Então o cachorro faz au au. Então a criança fala au 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 au, au pro cachorro, ela faz mu pra vaquinha, ela faz miau pro gato, ela faz piu-piu pro passarinho. Então isso é considerado sim uma palavra. Aí ela vai começar a falar coisas do dia a dia dela. Então a comida, ela vai começar a nomear as frutas, maçã, banana. No começo não a palavra inteira, mas uma parte. Então banana às vezes começa com nana, nana, e aí repete a palavrinha. E aí ela vai aumentando esse repertório. Com 18 meses, né, ou seja, 1 ano e meio, até os 2 anos, a criança ela começa a formar frases. Ela começa a ligar os pontinhos, ela começa a entender que se ela juntar 2 palavrinhas, isso começa a trazer sentido. Geralmente isso está atrelado a um comando, a algum verbo. Então ela quer mamar, quero sair, ou vou descer, alguma coisa assim. A criança ela começa a juntar 2 palavrinhas. Mamãe, dá. Então ela começa a juntar isso. Com 2 anos de idade, então isso com 18 meses, né? Começar a juntar umas palavrinhas até os 2 anos. E perto dos 2 anos, a criança já está formando frases de mais ou menos 3 palavras, que é mamãe, quero água, ou vamos passear, quero mamar agora, acabou, tchau, vou embora. Então assim, ela começa a verbalizar bem aquilo que ela está fazendo ou aquilo que ela deseja. Por quê? Porque ela percebe que com esses comandos, né, com a fala vindo, ela também consegue se fazer entender mais rápido. Como que a gente faz para ajudar uma criança que por acaso ainda não está falando? Então, primeiro, uma criança de 2 anos, né, que geralmente chega nessa idade de 2 anos e você fala, nossa, meu filho não fala. Só que a fala, ela vem de uma consequência da comunicação e da linguagem. Então, a fala é a expressão dessa linguagem que a criança está fazendo ou que ela está tentando se comunicar. Só que desde 1 ano, na verdade, desde que a criança nasce, ela está tentando se comunicar de alguma forma, seja por um olhar, por um sorriso, o choro, estender o bracinho, apontar. Então, o que eu falo é que a gente não pode esperar até os 2 anos e ver, nossa, a criança não fala nada. Provavelmente a necessidade de comunicação vem muito antes, e se essa criança não consegue se comunicar, esses sinais vêm muito antes também. Então a gente precisa ficar de olho e entender se a comunicação e a linguagem também estão prejudicadas, mesmo antes da criança começar a falar com 2 anos de idade. Se a criança aí de 1 ano, entre 1 e 2 anos, né, eu não gosto de falar uma idade certa, mas se a criança entre 1 e 2 anos, ela tenta se comunicar, então ela fala lá o bebenês,
até usa a entonação parecida com o que a gente está conversando, assim, parecida com um diálogo, isso é muito bom, porque ela está tentando se comunicar. Então ela fala, não, às vezes até aponta, faz umas caras assim, e aí você não entende o que ela tá falando, mas ela tá falando alguma coisa. Isso é interessante, porque existe uma intenção comunicativa, né? Então, se ela é uma criança que olha no olho, que conversa com você, que tem essa reciprocidade, né? Você conversa, fala alguma coisa, ela responde, mesmo que não seja algo que seja inteligível, você não entende o que ela fala, mas ela responde, isso é bom. É um bom sinal, é sinal de que ela está entendendo e que ela consegue, talvez, tem uma dificuldade aí de expressão, né, na parte de expressão da fala, mas ela está entendendo. Algo que é importante é você entender se a criança aí, entre 2 anos ou depois de 2 anos, ela consegue compreender. Então, se é uma criança que você fala assim, olha, ela entende tudo o que eu falo, doutora Kelly. Se eu falo assim, vai buscar uma água, pega lá o seu brinquedo que tá em tal lugar, a criança vai, abre a caixa, sabe onde é que tá, traz para você, né? É uma criança que fala assim, sobe em tal lugar e faz isso, isso e isso. E a criança obedece, ela entende exatamente o que você faz e faz exatamente o comando, é sinal de que ela está compreendendo. Então a parte da compreensão tá ok. Agora, só falta realmente ela conseguir expressar. Quando a criança não tem essa reciprocidade, por exemplo, uma criança que não olha pro outro, ela não olha no seu olho, ela não tem interesse, talvez, em outras pessoas, você vê que ela gosta de ficar mais isolada, gosta de ficar ali nos brinquedos dela, não tem interesse nem por outras crianças, realmente não tem essa intenção comunicativa, aí sim é um sinal de alarme. Aliás, eu já fiz vários vídeos, né, também sobre o transtorno do espectro autista, ou TEA, que é um transtorno do desenvolvimento. Existem outras formas de atrasos no desenvolvimento, mas esse é um dos principais. Eu vou deixar o card aqui para vocês, então, para depois vocês assistirem. Tá super completo, eu faço um relato bem grande, assim, até de uma coisa, né, que eu suspeitei da minha filha, e aí eu fui atrás, por isso que eu também estudei tanto essa parte. Se tem alguma coisa que você percebe que tá errado, uma criança que não se interessa por outras crianças, ela não olha no seu olho, ela não responde o nome. Com 1 aninho, a criança já deve estar respondendo o nome, tá? Isso pode acontecer até antes disso, mas com 1 ano, se ela não responder o nome, é o sinal de alarme grande. E é uma criança que não fala, realmente, ela precisa de ajuda. Talvez não seja TEA, pode ser outra coisa, mas ela vai precisar de uma avaliação de um especialista. Aqui fica esse alerta e, gente, a questão da fala, como eu falei, é muito mais do que só expressão, é comunicação, é linguagem, tem várias outras coisas envolvidas. Para preencher os critérios de autismo, precisa ter toda uma avaliação, não é só, atraso de fala é autismo, não. Tem que ter, pode ter sim essa característica, porque é uma característica que está relacionada ao transtorno do espectro autista, mas tem até muitas crianças que conseguem se comunicar, conversam, mas também tem o transtorno. Então, precisa de uma avaliação de especialista. Também tem outros distúrbios, outras dificuldades relacionadas à fala, que não são só autismo, e aí precisa também ter uma avaliação de especialista. O que eu faço se eu percebo que o meu filho tem um atraso na fala? Então, a primeira parte que você precisa entender é se é algo apenas da expressão da fala, apenas de a criança conseguir se fazer entender, ou seja, ela fala uma linguagem que ninguém entende, ela troca tanto as palavras que você não consegue traduzir o que ela está dizendo, ou se ela realmente tem uma dificuldade também da compreensão. Então, essas são duas coisas diferentes, porque a expressão da fala está associada a uma área motora. Às vezes a criança não consegue fazer a movimentação da língua, a movimentação adequada ali e se expressar de maneira adequada. Então, aí precisa também, obviamente, ser avaliada pela fono. E a segunda coisa que você precisa checar é se realmente essa criança está ouvindo bem, se ela está ouvindo adequadamente. Aí precisa fazer um exame que se chama audiometria, e a ser avaliado para ver se a criança tem algum distúrbio de audição. Às vezes ela não escuta, por isso que ela não está conseguindo se expressar, por isso que ela não está conseguindo entender aquilo que a gente está dizendo. Além dessas duas coisas, gente, é importante que a gente cheque se essa criança ela está sendo estimulada, né? Então, por exemplo, uma criança que fica o dia inteiro numa tela assistindo desenho ou fica lá passivamente sem nenhum estímulo, isso com certeza vai impactar no desenvolvimento dessa criança, principalmente na fala. Então, se é uma criança que fica o dia inteiro sozinha, pouco estimulada, então a gente sabe que com a questão da pandemia isso aconteceu muito, né? Exacerbou muito essas situações.
mas aí sim pode ser até falta de estímulo. É uma criança que tem total capacidade e potencial de aprender, mas ela não foi estimulada de acordo. Então aí é importante sim que essa criança seja avaliada por pediatra e neuropediatra, se for o caso, para ver como que seria o tratamento adequado, como que seria essa estimulação, tá bom? Mas não se esqueça de conversar sempre com o seu médico e entender qual parte da fala que está acontecendo ali, que está dando problema ou erro. Então, gente, esse foi o vídeo sobre fala da criança. Eu vou deixar aqui na descrição os outros vídeos que eu falo sobre esse assunto. Também, se você tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Se vocês querem outros vídeos, sugestões de vídeos, manda também pra gente, tá? E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, tá bom? Pra gente ter sempre mais conteúdos pra vocês. Tchau, tchau!